cobrar honorários médicos cirúrgicos e não sabe por onde começar, fica aqui nesse vídeo até o final que eu vou contar tudo para você. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao portal do faturamento hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns passos para quem quer começar a cobrar honorários médicos cirúrgicos. Eu separei 3 passos importantíssimos para quem trabalha para médico em consultório e clínica, e aí o médico fez a cirurgia lá no hospital, e aí você precisa reunir as informações para poder fazer essa cobrança de honorários médicos cirúrgicos. E eu separei esses 3 pontos, mais algumas dicas, para auxiliar você nesse processo. Então, se você está chegando aqui agora no canal hoje, não segue a gente, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho, que toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube avisa para você. Então, vamos lá para o vídeo. A gente já está aqui com os 3 pontos que eu separei para vocês, né? O faturamento de honorários médicos cirúrgicos é o que a gente vai falar hoje. E ele possui algumas particularidades que a gente precisa prestar muita atenção, porque vai influenciar no preenchimento da guia, nas informações que a gente vai inserir, no envio do faturamento, tá? E também no pagamento. Então, eu trouxe esse material aqui para vocês, principalmente para quem trabalha com consultório e clínica, para médico cirurgião, né? O médico faz a cirurgia lá no hospital e a cobrança dos honorários dele é feita aqui no credenciamento dele do consultório, né? O consultório é credenciado na operadora X, o hospital também é credenciado nessa operadora, então o médico opera o paciente lá e aí cobra-se os honorários médicos dele pelo credenciamento dele do consultório, tá? A conta hospitalar com taxas diárias e tudo que foi utilizado durante a cirurgia é cobrado lá pelo hospital. Aqui a gente só vai cobrar o honorário médico cirúrgico. Então, se você trabalha com médico cirurgião em consultório e clínica, pode ser que você venha a ter que fazer esse tipo de cobrança. Então, eu trouxe para vocês 3 pontos importantes, porque muitas das vezes o faturista, né, às vezes até quem faz essa cobrança é a própria profissional da recepção, às vezes é o profissional que trabalha com a instrumentação cirúrgica do médico, que também faz essa cobrança, né? Então, a gente precisa deixar, né? Eu pensei em deixar esse material aqui para guiar você que está começando também, tá? E você que já está há um tempo no faturamento para fazer, lembrar um pouco como é que se faz, fazer essa reciclagem aí do que precisa ser feito para poder cobrar os honorários médicos cirúrgicos. Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa prestar atenção são as informações de internação, tá? As informações de internação são as informações que foram utilizadas para fazer a admissão do paciente lá no hospital. Então, essas informações você também precisa ter para você poder fazer essa cobrança. E quais informações são essas? As informações de autorização. A senha autorizada, toda vez que o paciente é internado, né, gera-se uma senha de autorização. Essa senha pode ser só de números ou pode ter letras e números, tá? E o número da guia, senha e número da guia que foram liberados pela operadora de saúde. Então, isso é muito importante, porque a guia de honorário médico, a guia de honorários, ela só vai poder ser enviada para a operadora de saúde só se tiver
essa senha, esse número de guia, tá? As informações do paciente, como o número da carteira e o nome completo, as informações do hospital, tá? Que é o código na operadora. Esse código na operadora pode ser um código que a operadora atribuiu, tá? No momento do credenciamento, como também pode ser o CNPJ do hospital. Muitas operadoras credenciam com o CNPJ. Então, é, você vai precisar também do nome do local e do CNES, tá? E aí, essas informações você consegue essas informações lá com o hospital. Você pode entrar em contato com o setor de internação, com o setor de faturamento também, para você poder obter essas informações, tá? As informações da equipe que realizou o procedimento, você já trabalha com o médico, você já tem essas informações, né? Já deve ter, deveria ter, se você não tem, deveria, tá? Você já trabalha com médico. Que informações são essas? O nome, o CPF, conselho profissional, o número do conselho, né? E o CBO, tanto do médico cirurgião, quanto dos auxiliares, tanto quanto da instrumentação, tá? De qual foi o profissional que fez a instrumentação. Porque essas informações são essenciais para a cobrança, tá? E os procedimentos que foram realizados no paciente, que foi código TUS do procedimento, caráter de atendimento, se é eletivo, se é de urgência. Isso é muito importante, porque a gente tem nas tabelas de remuneração o acréscimo quando o paciente é operado em urgência e emergência. A gente tem alguns dias e horários da semana que existe um acréscimo, tá? E o horário também, para a gente poder fazer isso, e o dia que foi realizado. Porque esse acréscimo de urgência e emergência, ele está atrelado é, ao dia e ao horário que ele foi realizado esse procedimento. Então, se o paciente, por exemplo, foi realizado um procedimento, uma cirurgia em caráter de urgência e emergência, num sábado, à noite, ou no domingo, ou qualquer dia da semana de madrugada, a gente tem que observar esse horário para poder fazer a cobrança do acréscimo de urgência e emergência. Então, essas informações, as informações de autorização, como senha, número da guia, informações do paciente, informações do hospital, você pode conseguir com o hospital. As informações do paciente, é bom que o médico ele já foi lá, operou o paciente, é interessante que ele já deixe com você. Não que você trabalha com o médico, você já vai ter essas informações. A não ser que for uma cirurgia de urgência, o médico trabalha, vamos dizer lá, como staff do hospital e acaba cobrando essas cirurgias pelo consultório dele, pelo credenciamento dele, e aí ele precisa de passar, né, essa cirurgia, essas informações dos pacientes que ele operou de urgência. Mas se for eletivo, provavelmente você já tem essas informações aí com você. Próximo passo é como está acordado para a cobrança. Como é que está no contrato? Tá? A gente tem que saber qual é a tabela de remuneração. Se é AMB, se é CBHPM, se tem alguma tabela própria ou outro acordo, né? Como pacote, por exemplo. Né? Se for AMB, a gente tem que saber. Por que a gente tem que saber primeiro se é AMB, se é CBHPM? Porque, por exemplo, no caso de urgência e emergência, a gente tem horários diferentes da AMB e da CBHPM. No caso da AMB, a gente precisa saber se no contrato é AMB, porque o contrato tem que nos dizer valor de CH e particularidades acordadas. Lembrando que a gente tem AMB 90, AMB 92, AMB 96. Ela é bem menos utilizada hoje em dia porque é uma tabela mais antiga, mas alguns contratos ainda deixam essa tabela em vigor. Tá? Se for a CBHPM, a gente precisa saber a edição que a gente tem.
CBHPM, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 20 e agora tem a 2022 também. Então, a gente precisa saber no contrato o que está contratado, o que está lá no contrato previsto para cobrança. Então, a gente tem que saber a edição para poder saber qual é o ano do porte da UCO, também tem que dizer no contrato. Se esse porte, esse UCO tem acréscimo, se esse porte, esse UCO tem desconto, tá? O contrato ele precisa dizer para a gente todas as informações. No caso de pacotes, o contrato precisa dizer para a gente o que pode ser cobrado, né, ali dentro do pacote e o que não pode, quais são os códigos. Porque vamos lá, a gente tem duas situações. A primeira situação é a seguinte: você tem pacotes fechados, então você tem lá autorizado, o médico fez código X, Y e Z, mas para aqueles 3 códigos tem um pacote específico com uma única codificação no contrato. Então, ao invés de você botar na guia aqueles 3 códigos que foram autorizados, você vai colocar aquele código que está no contrato que corresponde àqueles 3, que é um valor fechado, entendeu? O que já está englobando aqueles 3, no caso, o que seria aqueles 3 valores. Então, nesse caso do pacote, precisa estar lá no contrato. Para os códigos tal e tal e tal, eu tenho o pacote X. Para os códigos tal e tal e tal, eu tenho o pacote Y. E o que está incluído ali? Se eu cobro uma vez só, e aquele valor já está incluído cirurgião, auxílios, instrumentação. Se eu cobro um código uma vez para o cirurgião e cobro também os auxílios por fora, qual é a regra de cobrança? Vai ser 100, 30, 20, 20? Ou tem outro percentual a ser aplicado para a cobrança dos, é, dos auxiliares do cirurgião? A instrumentação está incluída no pacote ou a instrumentação tem que ser cobrada à parte em guia? Ou vai ser cobrada direto ao beneficiário? Tudo isso que a gente está falando tem que estar no contrato. Por isso é muito importante você verificar aí no seu contrato o que foi acordado para a cobrança, para você poder cobrar corretamente sem ter glosas. Porque digamos que está lá no pacote, está lá no contrato um pacote, você não observou que está o pacote, você cobra os códigos que foram autorizados pela operadora, né? E aí você tem glosa, você não recebe aqueles valores. E muito cuidado, porque algumas glosas são definitivas, você não tem como reaver, né, esse dinheiro, esse valor que foi perdido. Então, muita atenção de como está acordado para a cobrança, para a gente não ter glosas, tá? O terceiro item, também muito importante, é na hora de enviar o faturamento. Como a operadora quer que você envie esse faturamento. Algumas operadoras vão pedir a guia de honorário individual, né? Lembrando que normalmente você tem que enviar a guia do cirurgião, a guia de cada auxílio e a guia da instrumentação. Algumas operadoras você tem que enviar a guia do anestesista? Sim, mas a grande maioria não se cobra o anestesista em conta, se cobra direto ao paciente. Então, sempre fica atento nisso também. Então, algumas operadoras vão pedir para você enviar o faturamento físico. E aí, como é que eu vou enviar? Só a guia de honorário com a assinatura dos médicos? Ou tem que enviar a cópia da solicitação de internação? Ou tem que enviar a guia, mais a cópia da solicitação, mais os relatórios, mais os laudos? Às vezes, alguns procedimentos realizados necessitam que o profissional cirurgião faça um laudo dizendo ali sobre a realização daquele procedimento. Às vezes é necessário, a operadora cobra esse envio para poder efetuar o pagamento. Se vai o envio físico, você tem que entregar toda essa documentação. Então, é muito bom entrar em contato com a operadora
para saber como é que você vai enviar esse faturamento, né? Eu tenho que enviar tudo, guia, solicitação de internação, cópia, laudo, relatório, né? Preste atenção nisso. Agora, se é só eletrônico, né? Agora as operadoras estão aí na onda do faturamento eletrônico, que provavelmente daqui a alguns anos vai extinguir completamente a necessidade de envio de documentação para a operadora, vai ser tudo online. Mas enquanto as operadoras estão se adaptando a este novo método, a gente precisa ficar atento. Por quê? Algumas operadoras vão pedir para você enviar apenas o XML da cirurgia. O que é o XML? O arquivo eletrônico do sistema que você digitou lá a cirurgia no sistema. Aí você vai gerar um XML e enviar para a operadora. Ou você simplesmente vai digitar e fazer o faturamento no próprio site. Digitar lá as informações do beneficiário, as informações do hospital, dos médicos, os valores e tudo no próprio site, fazer o fechamento no site e enviar no próprio site. Ok. Mas tem algumas operadoras que estão pedindo também para você escanear a documentação relativa àquele faturamento. Então, se você fez um faturamento X com 3 guias, mais relatório, mais laudo, mais cópia disso e daquilo, a operadora vai pedir em contrato que você faça, né, o escaneamento daquela documentação toda e envie para a operadora. Geralmente lá no próprio site, onde você fecha o faturamento, tem um campo para você fazer o upload dos arquivos. E aí você vai dizer lá no upload dos arquivos quais arquivos são aqueles de que você está enviando. Então, algumas operadoras têm essas particularidades, tá? A gente precisa ficar atento nessas particularidades para a gente não ter glosa também, tá? Eu trouxe aqui outras particularidades para a gente prestar atenção, é justamente aqui nessa data de início do faturamento, data final do faturamento, na guia de honorários. O que é isso, né? Data de internação e data de alta. Ah, Abner, eu estou cobrando a cirurgia de um paciente que ainda está internado. Então, você vai botar a data da internação e a data da cobrança, porque ele ainda não teve alta, tá? Ele ainda está no hospital. E aí você vai cobrar, ó, o procedimento, o dia, o código. Aqui está a descrição do procedimento, né? E aqui na parte do profissional executante, você precisa informar grau de participação, código da operadora, mas geralmente é o CPF do médico, nome do médico e as demais informações, tá? O que difere também quando a gente está cobrando um procedimento de urgência e emergência. Nesse caso, a gente precisa informar a hora inicial e a hora final. A TIS nos obriga a isso, é padrão TIS. Quando estamos cobrando procedimento de urgência e emergência, precisamos informar hora inicial e hora final da realização do procedimento, tá? E eu sempre coloco também nas observações que o procedimento foi realizado em caráter de urgência e emergência, para ficar bem claro, né, para a operadora de saúde. Outra observação também que a gente precisa fazer é quando a gente tem mais de um procedimento. Quando a gente tem mais de um procedimento, a gente tem que repetir o nome do médico lá embaixo. Então, aqui eu tenho 2 procedimentos, eu tenho que repetir o nome do médico aqui, tá? 2 vezes o nome do médico. Então, para cada procedimento que tiver aqui, eu preciso linkar o nome do médico a cada procedimento. Então, esse aqui é para o procedimento 1, esse aqui é para o procedimento 2. Se eu tivesse 10 procedimentos, eu ia ter que repetir o nome do médico 10 vezes aqui embaixo. Para cada vez que eu tenho um procedimento, eu preciso colocar o nome do médico aqui embaixo, tá? Isso na guia de honorários médicos é importante você saber disso. Por quê? Porque se você não fizer isso, aí você manda o arquivo eletrônico para o site bloqueia, né? Primeiro que no sistema, né, os sistemas mais novos, eles já não deixa você terminar a guia, não deixa você finalizar a guia se você não faz esse tipo de verificação. Ele mostra o erro para você.
entendeu? Então, são particularidades da guia de honorários que a gente precisa prestar atenção também para a gente não ter glose, tá? Então, eu trouxe esse vídeo, esse passo a passo, esses 3 passos para vocês. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. A gente está numa nova temporada de vídeos aqui no canal com muito conteúdo. Eu estou preparando novos vídeos com muito conteúdo para você, mas eu também quero te ouvir, eu quero saber quais temas você quer ver aqui no canal do Portal do Faturamento Hospitalar. Alguns vídeos a gente já está fazendo com os temas que vocês estão comentando nos vídeos, e isso é muito importante para mim. Deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos com os amigos do faturamento, da recepção, da auditoria, que esse vídeo pode também ajudar outras pessoas, beleza? Espero no próximo vídeo. Tchau! Existem 5 itens que eu devo observar no contrato com a operadora de saúde, e é sobre eles que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Fica comigo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abília Bosco Neves. A gente vai falar hoje sobre 5 itens que o faturista deve observar no contrato com a operadora de saúde, tá? Esses 5 itens são 5 itens muito importantes para o faturamento e que vão definir muitas coisas, né? O contrato com a operadora de saúde é o documento, né? É um documento muito importante para a instituição de saúde e para o faturamento em si, né? É no contrato que a gente vai encontrar alguns itens, né, que vão influenciar diretamente no nosso trabalho. Também vão influenciar diretamente na maneira do que como a gente vai enviar o faturamento, né, e como a gente vai cobrar esse faturamento. O primeiro item que a gente precisa observar no contrato com a operadora de saúde são os serviços credenciados pela operadora de saúde, né? Os serviços que a operadora de saúde vai credenciar nessa instituição de saúde, né? O que acontece? Muitas das vezes, a instituição de saúde, ela tem mais de uma especialidade, por exemplo, né? E aí a gente tem a operadora de saúde querendo apenas uma ou duas especialidades dentre as várias que a instituição de saúde tem. E a gente tem o seguinte, vamos dar um exemplo aqui bem fácil para vocês entenderem. A instituição de saúde tem, por exemplo, ortopedia, cardiologia, pediatria, neurologia, mas a operadora de saúde precisa só da neurologia. Então, ela vai chegar para a instituição, vai falar assim, ó, a gente quer credenciar vocês, mas só neurologia, tá? Ou a instituição, ela vai entrar em contato com a operadora de saúde, né? Mostrando interesse no credenciamento, e a operadora de saúde, né, a instituição de saúde vai mostrar o interesse no credenciamento, vai colocar lá, a gente tem urologia, a gente tem proctologia, a gente tem fisioterapia, a gente tem ortopedia, mas a operadora de saúde vai responder sim, mas a gente só quer a urologia e a ortopedia, tá? Então, isso pode acontecer muito, tá? Isso é muito comum. E aí a gente tem que prestar atenção no que está credenciado, tá? Para a gente poder cobrar efetivamente. É claro,
Os setores de atendimento, lá na recepção, na autorização, lá onde o paciente chega, eles precisam também ter essa informação, né? O setor por exemplo, uma clínica maior, onde tem a central telefônica que atende, marca consulta, por exemplo, tem que ter essa informação para não marcar a consulta, é, é, para não marcar a consulta com uma especialidade que não é alvo do credenciamento. Mas por que o faturamento precisa saber disso? Vamos lá. No faturamento, quando a gente está faturando, a gente tem que colocar lá no sistema o CBO do profissional, né? E aí, às vezes, né, um médico tem mais de uma especialidade, então isso, né, tem mais de um CBO, né? Vamos dizer que o médico ele é clínico e ortopedista. Naquela instituição, ele atende para aquela operadora só clínico geral, porque a ortopedia não é credenciada para aquela operadora. E aí lá no faturamento, se a gente vê o nome do profissional e coloca o CBO de ortopedia, gera uma glosa para a gente, porque a ortopedia não é credenciada para aquela operadora, só a clínica geral. Então, a gente precisa saber quais são os serviços, as especialidades credenciadas, os códigos credenciados pela operadora de saúde para a gente. Isso é de suma importância. O segundo item são os planos habilitados para o atendimento. A gente tem que ter em mente que a operadora de saúde, ela tem diversos planos na sua carteira, diversas redes de atendimento. E aí acontece dela, quando vai credenciar uma instituição de saúde, um consultório, uma clínica, um hospital, um centro médico, um laboratório, né, um centro de imagem, o que ela faz? Ela pode credenciar todos os planos que ela tem, pode acontecer sim, mas o mais comum é ela credenciar planos específicos, tá? Então, a gente precisa ter esse conhecimento, não só o faturamento, tá? Mas também os setores de atendimento, recepção, marcação de consulta, autorização, precisa ter o conhecimento dessa informação. Mas para o faturamento também, porque para o faturamento pode ocorrer de remuneração diferenciada para planos dentro da própria operadora, né? A operadora fala, para esse plano eu pago tanto de consulta, para esse outro plano eu pago tanto de consulta. Pode acontecer sim isso dentro dos contratos com a operadora de saúde. Por exemplo, a operadora de saúde, para o plano superior eu pago R$ 120 a consulta e para o plano básico eu pago R$ 80 a consulta. Pode acontecer. Então, a gente precisa saber disso para na hora do faturamento a gente poder identificar lá no sistema, ou mesmo na guia, essa diferença de planos e valores, tá? Por isso que eu sempre falo nos vídeos, lá no nosso Instagram também, se você não me segue no Instagram, @portal do faturamento hospitalar, por isso que eu sempre falo também lá no Instagram a importância da parametrização correta do sistema, né? Com tudo que está ali, todos os planos habilitados estão lá no sistema. E aí, na hora de atender o paciente, a recepção bota lá o plano correto. Quando chega no faturamento, a gente já sabe. Então, parametrização de sistema é um adianto de vida, gente. Um sistema bem parametrizado salva a vida de toda a instituição, não só do faturamento. Então, os planos habilitados para o atendimento também precisam estar aí sob o nosso conhecimento do faturamento, tá? O terceiro item são os parâmetros de remuneração, né? Os parâmetros de remuneração, o que são? São as tabelas acordadas, pacotes, descontos, acréscimos, taxas diárias. A gente tem que entender que a gente tem aí diversas tabelas, né? A CBHPM, por exemplo, a gente tem aí várias edições da CBHPM, e aí a gente precisa saber qual a edição da CBHPM está contratado para a gente poder cobrar no faturamento.
se tem algum pacote, o que está incluído no pacote, o que não está incluído no pacote e eu posso cobrar por fora, quais são as regras desses pacotes, isso tudo está no contrato e ou nos aditivos com a operadora de saúde. Descontos, acréscimos, né? As operadoras elas podem aplicar descontos e acréscimos nas tabelas contratadas. CBHPM, por exemplo, ela admite um desconto ou acréscimo de até 20%. Então, se está em contrato menos 10%, mais 15%, a gente precisa saber disso, tá? Taxas e diárias também, as taxas e diárias, a utilização de espaço físico, a utilização de equipamento, demanda a cobrança dessas taxas, a utilização de vários itens também, demanda a cobrança de taxas, e a gente precisa ter isso em contrato, quais são as taxas e as diárias que estão contratadas para a nossa instituição de saúde, o que está incluído em cada taxa e o que não está incluído, o que a gente pode cobrar por fora e o que não podemos cobrar porque já está incluído, né? Então, a gente precisa ficar atento aos parâmetros de remuneração do contrato com a operadora de saúde. O item 4 são os prazos, né? A operadora de saúde ela nos dá prazos. Ela nos dá prazos para envio de faturamento, para pagamento do faturamento, para revisão e recurso de glosa e para o pagamento dessas glosas, né? Caso a glosa seja revogada, tem um prazo para o pagamento ocorrer ao credenciado. Então, lá no contrato vai ter o prazo para envio de faturamento. Você tem até o dia 10 de cada mês para poder enviar esse faturamento. E quando ocorre o pagamento? O pagamento é no dia 20 do mês subsequente. O pagamento é no dia 5 do segundo mês subsequente, né? Existem algumas operadoras que a gente tem entrega livre, né? Então, você pode entregar qualquer dia da semana, de segunda a sexta, e aí o pagamento vamos lá, um exemplo, você pode entregar qualquer dia da semana, de segunda a sexta, e o pagamento é 45 dias depois da entrega, né? Muitas operadoras trabalham dessa maneira. Tem operadoras que você pode entregar a qualquer dia da semana, mas ela tem várias datas fixas de pagamento uma vez por semana. E aí ela vai falar o cronograma de entrega de faturamento e pagamento será divulgado no nosso site, na área do credenciado. Então, você tem que estar atento a isso. Entrar lá na área do credenciado, no site da operadora, ver esse cronograma para você poder se planejar para o envio desse faturamento. Tá? Para revisão e recurso das glosas, também existe prazo para você recorrer uma glosa que aconteceu, fazer o recurso e enviar o recurso. Existe um prazo para a operadora de saúde te responder desse recurso, se aceita o recurso ou se não aceita, vai manter a glosa. E aí, aceitando o recurso, né, e revogando a glosa, tem um prazo para a operadora fazer esse pagamento desse recurso que você fez. Então, esses prazos, né, para revisão de glosa, para pagamento da glosa, esses prazos estão todos no contrato com a operadora de saúde. Então, você precisa ter acesso ao contrato e você precisa ter acesso a esta parte do contrato, os prazos do faturamento, para envio, pagamento e revisão de glosa. Tá? É muito importante a gente ter. Abner, mas aqui na clínica onde eu trabalho, a gente não pode ter o contrato fica com um setor específico, não fica com a gente. Então, vocês precisam solicitar a esse setor, seja quem for, esses itens que eu tô te falando. Volta aqui no vídeo, anota num papel todos esses itens que eu tô te falando, chega para essa pessoa, para esse setor e fala: eu, como faturamento, eu preciso desses itens aqui do contrato das operadoras de saúde para eu poder trabalhar melhor, né?
Em clínicas maiores, hospitais, é muito comum você ter as instruções e prazos e tudo mais dentro do sistema, em alguma aba de observações da operadora de saúde, ou até o gestor, né, o gerente do faturamento, fazer os cronogramas e fazer toda essa parte de organização do setor. Mas para consultórios e clínicas, vamos ser sinceros, né, gente? Consultório e clínica, ainda mais pequeno, não tem setor específico para isso. Então, é o faturamento que lute, a gente que precisa ir atrás, correr atrás dessas informações. Então, vamos correr atrás dessas informações, tá? O quinto e último item a se observar são as particularidades contratuais, tá? Muitas operadoras de saúde, elas celebram contratos com alguns credenciados, com algumas particularidades no contrato. Para o faturamento também isso pode acontecer. Eu já vi contratos assim, pago a tabela base do convênio mais 98%. Já vi também contratos da seguinte maneira: para procedimentos de cirurgia de joelho, paciente apartamento quadruplica o valor e paciente enfermaria dobra. Eu já vi isso. Então, eu estou contando da minha experiência, né? A minha vivência. Então, existem particularidades contratuais, né? Existem, não, podem existir particularidades contratuais, né? Nem sempre, às vezes, é um contrato padrão que você vai ter ali. Mas podem existir sim essas particularidades contratuais, e aí a gente precisa saber, né? Eu já vi casos de credenciados que estavam cobrando errado, abaixo, perdendo dinheiro, porque não estavam se atentando para essas particularidades contratuais que remuneravam de forma diferenciada aquele contrato com ele, tá? Então, é uma coisa a se observar, é um item a se observar também no contrato com a operadora de saúde, tá? Então, pessoal, é isso. Esses são os 5 itens que a gente precisa observar no contrato com a operadora de saúde, tá? Se você chegou aqui no canal hoje, nesse vídeo, ou se você já assistiu vários vídeos e ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar toda vez que a gente tiver um vídeo novo, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário aqui, conta para mim nos comentários a sua vivência no faturamento. Ah, Abner, não trabalho no faturamento, eu trabalho na recepção. Conta para mim como é trabalhar na recepção e estar conhecendo esse mundo de faturamento. Ah, eu sou instrumentador cirúrgico. Ah, eu sou médico. Ah, eu sou fisioterapeuta. Conta para mim nos comentários, eu quero saber, eu gosto de saber. E conta para gente também, para todos que fazem parte aqui no canal, que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos, o que você gostaria de ver aqui no canal, né? Ideias de vídeos e de temas que você gostaria de ver aqui no canal e a gente vai fazer com muito carinho para você, tá? Toda semana a gente tem conteúdo novo no nosso canal. Te espero na próxima semana. Tchau! Preciso realizar o meu faturamento de fisioterapia, por onde eu começo, o que eu faço, é o que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Fica comigo até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre 4 passos para o faturamento de fisioterapia. Por onde eu começo, o que eu faço,
qual é o caminho que eu preciso tomar para fazer esse faturamento de fisioterapia. Então, se você já está chegando agora, se está chegando hoje aqui no canal do Portal do Faturamento Hospitalar, se você já está aqui há um tempo, mas também não segue a gente, já segue, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixa o seu like também, comenta aqui, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, ideias para próximos vídeos também. A gente está aceitando para a gente poder fazer um canal melhor e um canal com muito mais conteúdo. Vamos lá? Bom, o faturamento de fisioterapia, ele possui algumas particularidades que vão influenciar diretamente, tá? Desde a autorização do faturamento, lá no início, quando o paciente chega para ser atendido, tá? Até o envio dessas contas para a operadora de saúde e o seu respectivo pagamento. Então, são aspectos contratuais e operacionais que a gente precisa prestar atenção para que esse faturamento de fisioterapia ele seja autorizado da maneira correta, ele seja faturado da maneira correta, e ele seja enviado da maneira correta e ele seja pago sem glosas. Então, vamos ver quais são, né, esses 4 passos para a gente. Vamos lá. O primeiro passo é saber como que esse faturamento de fisioterapia, como é que ele está acordado, né, no seu contrato. A gente tem aí vários modelos de remuneração para fisioterapia que estão ativos, né, que no mercado. Eu vejo muitos modelos, né, em vários contratos com várias operadoras de saúde, e a gente precisa prestar atenção nesses modelos, né? Primeiro, é muito comum faturamento de fisioterapia seguir aí a cobrança com aqueles códigos de terapia lá da CBHPM, né? 2010, 3484, 2010, 3506, né, que são faturamentos de fisioterapia para um membro, para um segmento da coluna vertebral, e existem muitos outros, tá? Isso é muito comum, a gente vê muito por aí. Mas como é que a gente vai remunerar esse faturamento? É um valor fechado que já está lá, às vezes no contrato vem a tabela de procedimentos para fisioterapia, vem os códigos, a descrição e já o valor ali em contrato, ou seja, é aquele valor ali, você não precisa ficar calculando o valor na CBHPM, você não precisa procurar tabelas de remuneração para você fazer esses cálculos, certo? E aí, a gente também tem outra forma, a tabela contratada. No contrato vai estar assim, vamos lá um exemplo. CBHPM, edição 2012, porte menos 10% e UCO pleno. Então, você vai ter que recorrer a CBHPM 2012 para fazer o cálculo desse faturamento de fisioterapia. Ou pode estar lá AMB 90, CH 080. Você vai ter que recorrer a AMB 90, fazer o cálculo com CH 080. Então, a primeira parte disso aí é a seguinte: a gente tem aí essa parte de código CBHPM. Outra maneira que pode estar acordado no seu contrato da fisioterapia são os códigos do Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, né, o RNPF. E aí, geralmente, quando ele vem com esses códigos acordados, a gente tem esse modelo de remuneração com já o valor fechado. Então, vem esse código, vem a descrição e já vem esse valor fechado. Dificilmente eu, né, nunca vi valor de CH
da tabela RNPF. Isso aí eu nunca vi em contrato. Geralmente, quando vem nesse modelo, né, da RNPF, vem o código, vem a descrição e já vem o valor ali fechado. Pode também ser negociado com código de pacote, né? A operadora vai colocar um código lá de pacote de sessão de fisioterapia com valor fechado também. Isso pode acontecer, inclusive eu também já vi, né? Pode ser um valor por sessão, tá? Pode ser um valor por sessão, ou também alguns modelos de remuneração mais recentes estão pagando, algumas operadoras estão optando por pagar um valor por tratamento, né? Então, o paciente, ele fica lá no tratamento por N sessões que ele precisar e a operadora só vai pagar aquele valor. Então, digamos, o paciente pode ficar lá 6 meses fazendo o tratamento, mas a operadora vai pagar aquele valor fechado por aquele tratamento, tá? Então é muito importante você observar como está acordado no seu contrato com a operadora de saúde, a fisioterapia, para você poder depois tanto autorizar da forma correta quanto cobrar da forma correta, tá? O item 2 é como é autorizado essa fisioterapia, né? Isso é muito importante, porque autorizado incorretamente acontece de não ser pago. Se você autoriza a fisioterapia de maneira incorreta, você pode ter glosas e tem operadoras, né, que tem umas glosas aí na fisioterapia que não tem recurso. Eles são completamente taxativos. Não autorizou dessa maneira, perdeu. Tá? Então, como é que é autorizado? Primeiro item, 10 sessões, né? Isso é praticamente a maioria das operadoras, inclusive há muitos anos se faz assim, tá? Só que agora com as facilidades de site, autorização eletrônica e token, a gente precisa, né, ter essas informações mais detalhadas de como que autoriza, porque pode variar muito de operadora para operadora. São 10 sessões, beleza, mas eu autorizo no site com senha, ou seja, eu vou lá no site da operadora, coloco as informações do paciente, as informações, código que é para autorizar e peço essa autorização e já vem autorizado para mim 10 sessões com a senha lá em cima. Ou eu autorizo, tá sem senha, não precisa de senha para autorizar. Tem algumas operadoras que basta o paciente apresentar a carteirinha na validade e fazer a guia, né? E não precisa de senha, tá? Eu confesso que aonde eu trabalho, onde eu faço faturamento, só uma operadora é assim, tá? O restante ou precisa de senha ou precisa de token, tá? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Então, se for no site, melhor ainda, a gente autoriza lá no site e já imprime a guia. Beleza. Isso aí já agiliza muito, tanto o trabalho da recepção quanto o trabalho do faturamento, tá? 10 sessões mais token a cada sessão. Então, tem algumas operadoras que você autoriza as 10 sessões, tá? Gente, eu estou falando 10 sessões porque é normal, né? O mais comum é 10 sessões, tá? Algumas autorizam 7, outras autorizam 5, né? Vai depender também aí do tratamento, da terapia que vai se fazer. Mas, no meu caso, na minha vivência, que eu trabalho muito mais com fisioterapia motora, né? Fisioterapia da parte de ortopedia, é mais comum a gente ver 10 sessões, mas existem aí 10, 7, 5, isso aí vai depender de tratamento para tratamento, tá? As 10 sessões é só um exemplo para poder ilustrar melhor para você. Então, alguns operadores você vai autorizar lá todas as sessões, as 10, digamos, no site da operadora, mas a cada vez que o paciente for, tem que passar o token no site. Você vai abrir pelaquela senha que a operadora deu, aí vai abrir a guia autorizada lá no site.
e aí você vai ter lá um botãozinho, realizar sessão. Aí, quando você clicar ali, o site vai pedir um número de token, o paciente vai ter que te dar esse número de token, tá? Que é gerado no aplicativo da operadora, ou chega por SMS, enfim. E aí o paciente dá esse token, e aí vai constar lá no site que o paciente fez aquela sessão naquele dia e naquele horário. Muito importante você prestar atenção nisso, porque isso vai influenciar lá no faturamento, tá? Na hora de digitar as guias das sessões, tá? Então, 10 sessões mais token a cada sessão, tá? Algumas operadoras já estão optando por isso. Sessão por sessão. Então, você não tem essa guia principal aí de 10 sessões. Cada vez que o paciente for fazer uma sessão, ele vai e você autoriza, seja por cartão magnético que você vai passar, seja por autorização eletrônica no próprio site, seja por toque. Então, o paciente vai, e aí a cada grupo de 10 sessões, ou 5, enfim, você vai, o paciente tem que voltar no médico para pedir um novo pedido, né, para poder, se for continuar o tratamento, também tem isso, né, para poder voltar no médico, para ser reavaliado e trazer um pedido para mais sessões de tratamento. Então, a cada sessão, o paciente vai você vai autorizando essas sessões do paciente, tá? E tem que enviar documentação para solicitar autorização, e a autorização é eletrônica, né? A gente precisa prestar atenção nisso, porque alguns sites, na hora de você pedir autorização, tem lá a opção de documentação com a opção de você fazer o upload do arquivo para o site. E aí, você precisa escanear o pedido médico para enviar para o site, tá? E aí, às vezes, tem algumas operadoras que essa autorização ela não sai na hora. Você envia essa documentação, pede, monta o pedido lá, envia essa documentação, e aí a operadora responde depois de 24, 48 horas, está autorizado ou não, de acordo com aquele pedido que o médico fez e os códigos que você colocou, tá? Tem operadora não, tem operadora que tem lá até, você envia o pedido, mas na hora que você clica em autorizar, ela já gera autorização para você e já te autoriza. Tem operadoras que você não precisa enviar nada, você vai enviar junto com o faturamento. Você só precisa informar na hora de autorizar aquele tratamento a indicação. Você lê lá no pedido médico a indicação e digita no site, tá? Isso aí são essas duas maneiras, né? Ou envio da documentação ou não envio. A maior parte das operadoras não envia, mas tem algumas que você precisa enviar na hora da autorização. Então, para não ter glosa, para não ter negativa, para não correr o risco da autorização não acontecer, pesquisa, pergunta na operadora, lê o manual do credenciado, lê o contrato para poder fazer da maneira correta, tá? 3, como que é faturado esse faturamento de fisioterapia? Cobra as 10 sessões na guia com a quantidade 10, né? Muitas operadoras ainda fazem dessa maneira. Você pega, coloca lá o código da fisioterapia, a descrição, quantidade 10, coloca o valor unitário e o valor total. Beleza, envia. E aí tem que ter lá a quantidade para a quantidade que você está cobrando, tem que ter a quantidade de assinaturas do paciente. Então, se o paciente fez 7, você cobra 7. Se o paciente fez 8, você cobra 8, mesmo estando autorizado 10. Então, autorizou 7. O paciente só fez 3. Então, ele assinou 3 vezes, então você só vai cobrar 3 vezes, certo? Tá? Outra maneira que acontece muito, digita sessão por sessão na mesma guia, mesmo que tenha autorizado em guias diferentes. Como assim? Vamos primeiro para a primeira parte. Digita sessão por sessão na mesma guia. Né? Algumas operadoras, principalmente essas operadoras, que a cada vez que o paciente vai fazer o tratamento tem que autorizar com token, quando você for digitar no faturamento,
você tem que informar cada dia de cada sessão e o horário de início dessa sessão. Então, por exemplo, o paciente fez as sessões no dia 3, no dia 5, no dia 7. No dia 3 ele fez a sessão 9 horas da manhã, no dia 5 ele fez a sessão 10 horas da manhã, no dia 7 ele fez a sessão 9h45 da manhã. Na hora de digitar, em vez de você digitar uma linha, né, uma linha com a quantidade 3 e ponto final, não. Você vai digitar na primeira linha da guia a primeira data, dia 3, você vai botar o horário, embaixo, né, e quantidade 1, e embaixo você vai colocar a data da segunda sessão, o horário da segunda sessão, quantidade 1, e vai digitando, guia por guia, tá? Tem alguma operadora, em particular, tem uma operadora aqui que eu trabalho, que é assim, que é autorizado em guias diferentes, mas quando você vai digitar, você tem que digitar na mesma guia, que é o seguinte: a cada vez que o paciente vai lá, é autorizado, gera uma guia no sistema da operadora diferente, com um número diferente, dia diferente, data diferente, tá? Mas na hora de digitar, a operadora chegou para a gente e falou assim: em vez de vocês digitarem guia por guia, vocês digitem tudo numa guia só, com as datas de cada sessão que cada guia da autorização lá gerou, entendeu? Então, isso também pode acontecer, né? Foram autorizadas guias diferentes, mas na hora de digitar, você vai pegar o horário dessas guias diferentes e colocar sessão por sessão lá, para a gente poder faturar e enviar, tá? E também tem o digita uma guia, uma sessão em cada guia, né? Tem a operadora que você autorizou uma guia hoje, uma guia amanhã, uma guia depois de amanhã, 10 guias das 10 sessões, você vai digitar 10 guias diferentes, tá? Então, isso aconteceu há uns anos atrás numa operadora de saúde, né, que hoje já é assim, né? E aí a gente tinha, digamos, é, uns 30 pacientes de fisioterapia, né? Então eram 30 guias de fisioterapia, mais ou menos por mês, que a gente enviava. E a operadora falou: agora é sessão por sessão, vocês vão digitar. E aí a gente viu, né, o trabalho de faturamento aumentar assim de uma maneira, porque você, em vez de ter 30 guias, você tinha diversas guias para digitar lá, porque é uma guia para cada sessão. Então, gente, é, é muito importante vocês prestarem atenção em como é faturado cada operadora de saúde, tá? Liga para a operadora, vê no manual do credenciado, as operadoras geralmente têm esse manual do credenciado que fala como fazer, vê no contrato, para não ter glosa, tá? Para não ter glosa. Quarto passo, como é enviado esse faturamento de fisioterapia? Isso é muito importante, porque a gente tem ali dois profissionais de saúde nesse percurso da fisioterapia. A gente tem um profissional que solicita que o paciente faça o tratamento, e a gente tem um profissional que realiza o tratamento, entendeu? Então, a gente tem o profissional médico, né, que vai solicitar esse tratamento, com pedido médico. A gente tem também o profissional terapeuta que vai realizar o tratamento no paciente. E muitas operadoras, elas solicitam o relatório de quem realizou o tratamento, tá? Como é que foi feito esse tratamento, quais técnicas foram utilizadas e também qual é o prognóstico do paciente, né? Se ele vai continuar, se ele está melhor, se vai ter alta. Então, é muito importante verificar a forma que é enviado esse faturamento, porque antigamente, né, era só guia mais pedido médico, às vezes a própria guia era o pedido médico. Então, muito fácil, né? Guia mais pedido médico enviado. Muitas operadoras ainda são assim, guia mais pedido médico, e tá tudo bem, tá? Mas hoje em dia a gente tem outras operadoras de saúde, né, que pedem a guia, pedido médico e relatório do terapeuta.
E aí tem que mandar. Se não, dá glosa por falta de documentação. E aí você tem que fazer o recurso. E aí você precisa enviar essa documentação no recurso para você poder receber, tá? E a gente sabe que recurso algumas operadoras já demoram a pagar. Você ainda vai deixar a guia cair na glosa para você fazer o recurso e vai demorar muito mais para receber, né? E vai o faturamento físico ou vai só o eletrônico? Você precisa entregar essas guias, esses pedidos médicos, tudo lá na operadora de saúde? Ou você só envia, fecha no site, envia o eletrônico e está fechado, né? A gente tem esse aspecto também do faturamento da fisioterapia, né? Algumas operadoras pedem para escanear e mandar escaneado esse faturamento, tá? Então, precisamos prestar atenção em como esse faturamento ele vai ser enviado para a operadora de saúde, tá? Para a gente poder enviar de maneira correta, a gente não ter glosa, não ter devolução, né? Ah, eu pensei que era só fechar no eletrônico, né? E aí lá no eletrônico, se você olhar, tá lá escrito, documentação não entregue, tá? Tem alguns sites que ficam assim, documentação não entregue, ou seja, você não foi lá, não entregou para a operadora de saúde e aí não tem como ser pago, não tem como ser analisado para poder ocorrer o pagamento. Então, muita atenção em como esse faturamento é enviado, certo? É isso, pessoal. A gente está chegando ao fim de mais um vídeo. A gente falou sobre faturamento de fisioterapia. O vídeo de hoje foi um tema que vocês pediram nos comentários dos vídeos anteriores. Ou seja, alguém comentou, pediu aí nos comentários dos vídeos anteriores, fala sobre faturamento de fisioterapia, e eu estou trazendo hoje para vocês. Então, a importância de vocês deixarem o seu like aqui no vídeo e comentar aqui embaixo os temas que vocês querem ver por aqui, tá? Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, toda vez que eu mandar um vídeo para o YouTube te avisa. E aí, comenta aqui embaixo um tema que você quer ver aqui no canal e a gente vai produzir esse conteúdo para todo mundo, para ajudar. Eu quero fazer um canal participativo, eu quero fazer um canal colaborativo, onde vocês... eu gostaria de saber sobre o tema tal, como é que faz tal procedimento, como é que fatura tal procedimento, como é que autoriza tal procedimento. Quero fazer um canal, mas eu quero ouvir mais vocês. Então é muito importante que vocês comentem aqui embaixo, deixe aqui nos comentários um tema que vocês gostariam de aprender, e aí eu trago nos próximos vídeos. Beleza? Bom, gente, é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Vem muita novidade por aqui no canal, muitos outros temas. Inclusive, a gente vai começar a falar para o setor de recepção. Então, fica ligado. Indica o nosso canal para os amigos, faturistas, pessoal da autorização, pessoal da auditoria. Clica aqui no botão compartilhar, envia nos grupos aí de mensagem para a gente poder ajudar mais pessoas. Espero você no próximo vídeo. Tchau! O valor do porte que você encontra no comunicado oficial da CBHPM pode não ser o valor que você vai cobrar. É o que a gente vai conversar nesse vídeo hoje. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves. No vídeo de hoje, eu quero conversar com você um pouco sobre a CBHPM e o desconto no porte, né? A deflação no porte. Então, se você ainda não segue o canal do portal do Faturamento Hospitalar, se inscreve, ativa o sininho de notificação, porque toda vez que a gente posta vídeo, o YouTube te avisa. Eu tô postando vídeo toda semana, é uma nova temporada de vídeos para você, com muito conteúdo. E já deixa o seu comentário aqui embaixo
com sugestões de temas para os próximos vídeos. Vamos lá para o vídeo, vamos lá para a explicação. Então é isso aí, a gente tem esse exemplo aí desse contrato. Nesse contrato a gente tem a CBHPM 7ª edição, né, 2012, como referência contratual. E aí, para esse contrato, essa operadora de saúde falou para a gente que tem uma deflação no porte, uma deflação de 14,9%. Deflação significa o quê? Desconto no valor do porte, né? E na UCO, o desconto é de 14,9% também, tá? É importante lembrar que algumas operadoras de saúde colocam faixas de valoração, acordos diferentes, por exemplo, para SADT é um acordo, para honorário é outro acordo e assim por diante, tá? Então, prestar atenção nessas nuances do contrato, tá? Então, a gente tem esse exemplo aí da CBHPM 7ª edição 2012, com esse desconto de 14,9% no porte. O que significa que o valor que eu encontrar lá no porte, né, no comunicado oficial da CBHPM, não é o valor que eu vou cobrar efetivamente, tá? Eu preciso fazer esse desconto. Então, eu tenho aí, vamos pegar como exemplo esse procedimento 3073-1097, né? Tenólise do túnel osteofibroso. Ele é classificado como porte 10A na CBHPM, né? E aí, eu tenho que ver lá no comunicado oficial da CBHPM contratado, que nesse caso aqui é o 2012, qual é a faixa de valoração do porte 10A. Então, o porte 10A tem uma faixa de valoração de R$ 891,89. E aí, se a CBHPM contratada fosse 100% ou plena, né, a gente cobraria, né, é claro, levando em consideração se o plano do paciente é apartamento, é enfermaria, né, toda aquela questão, porque no caso aqui a gente está falando de cirurgia. Então, toda aquela questão também de horário de urgência e emergência, a gente precisa também observar os auxiliares e tudo, e aí eu cobraria R$ 891,89 se o plano fosse enfermaria. Se o plano fosse apartamento, eu dobraria esse valor. Beleza. Mas no caso desse contrato, a gente tem um desconto. E esse desconto é de 14,9%. Então, a faixa de valoração que eu encontrar no comunicado oficial, eu vou ter que fazer esse desconto do porte de 14,9%. Então, eu tenho R$ 891,89 menos 14,9%. E aí eu vou ter o valor que eu vou ter base, né, o valor base para eu poder fazer os cálculos, que é R$ 758,99 nesse caso. E aí, com esses R$ 758,99, que nesse exemplo desse vídeo, é que eu vou fazer os cálculos, se é apartamento, enfermaria, se é horário de urgência, vou calcular os auxílios e instrumentação e etc, etc, etc. Então, prestem muita atenção quando o contrato colocar lá que tem desconto no porte. O contrato pode também colocar que tem acréscimo? Sim, muitos contratos colocam acréscimo no contrato. Mas isso esse assunto a gente vai deixar para um próximo vídeo, beleza? E é isso aí. Se você quer mais vídeos como esse, me fala aqui nos comentários. Se você quer outros temas, me fala quais são esses temas aqui nos comentários. E, é claro, envia esse vídeo para quem precisa assistir. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau.